Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gostaria de meditar juntamente com os irmãos em um texto bíblico. E a palavra de Deus se encontra aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, a partir do versículo 1, que diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comes a coalhada e vos vestes da lã, e ainda matas os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Versículo de número 10 diz assim, versículo de número 9. Ouve bem, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Glória a Deus para todos sempre. Meus irmãos, no versículo 2, a mensagem que Deus ordena que o profeta Ezequiel transmitisse era uma mensagem diretamente para os pastores. Glória a Deus para todos sempre. E os irmãos sabem que a tarefa de um pastor é zelar de um rebanho, é cuidar das ovelhas. No tempo das terras bíblicas, os pastores, ou ele cuidava do seu rebanho, ou entregava responsabilidade aos seus filhos de cuidar, ou então seus servos cuidavam do rebanho, ou então ele contratava alguém para cuidar do rebanho. Eram os assalariados. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. E a gente sabe que em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: E ele mesmo deu uns para pastores. Então quem deu pastor à igreja é o Senhor Jesus. O homem para pastorear, ele é comissionado por Deus, chamado pelo Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo de número 20, o versículo 28, a Bíblia diz assim: Tende cuidado de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Então a gente vê aqui que a quem Deus chamou para cuidar de um rebanho, de um povo, é responsabilidade desta pessoa. Deus entregou a essa pessoa uma responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Mas aqui a gente vai ver Deus colocando uma mensagem na boca do profeta e direcionando essa mensagem aos pastores, que os pastores não cuidavam do rebanho, mas eles cuidavam apenas de si mesmo. E Deus vai alertar dizendo: porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Então, no tempo das terras bíblicas, os pastores, eles tinham que conduzir o rebanho para o campo, para alimentar, para pastorear, e conduzir as ovelhas a águas frescas. Em alguns casos, os pastores tinham que percorrer um longo caminho procurando relva, procurando pasto, para alimentar o rebanho. Glória a Deus para todos sempre. Os pastores, quando chegavam no campo, eles faziam um cercado temporário para proteger o rebanho dos animais selvagens e dos ladrões. E além dele fazer o cercado e colocar as ovelhas dentro, ele também dormia com o rebanho. E às vezes até construía uma cabana dentro do cercado para proteger o rebanho. Isso fala de cuidado, isso fala de responsabilidade. Então Deus deu aos pastores responsabilidades para cuidar do rebanho do Senhor. Rebasto, ribol, dremidecol, dagaia, chobiol, derremine, faço, rebedecandarabadahácia. Mas aqui Deus vai fazer uma queixa. Aqui o Senhor vai cobrar dos pastores
No versículo 4 ele diz assim: não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, e não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Não trouxeste de volta as desgarradas, nem as perdidas. O que é isso? Os pastores também, naquele tempo, o que era que ele fazia? Quando chegava a noite, ele levava as ovelhas para um abrigo à noite, e ali ele contava as ovelhas para ver se algum havia se desviado. Glória a Deus para todos sempre. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz assim: qual homem que tendo 100 ovelhas e uma delas se desviando, ele não deixa as 99 no aprisco ou no deserto e não vai em busca da que se perdeu, da que se desviou, até achá-la? Glória a Deus para todos sempre. Deus está falando aqui de exigindo e cobrando dos pastores, daqueles que cuida de uma igreja, cuida de um rebanho, e tem crente que se desvia, tem crente que não vai para a igreja, tem crente que enfraquece na fé, tem crente que espiritualmente está morrendo, está desfalecendo, mas não há uma certa preocupação dentro deles de fortalecer aquela ovelha, de buscar aquele crente. Ribaios trobou deck mandou ha suico badagaias tromando rebedegarrácia rebedecomandagaias sobre fosso emiandecomanácia. A Bíblia diz, meu amigo, em Salmos de número 9, verso 18, mas os necessitados jamais serão esquecidos. Pode o homem esquecer de um crente, pode o pastor não ter aquele cuidado e aquele amor pelo crente, mas o Senhor Jesus tem. Porque a Bíblia diz que ele é o bom pastor. O bom pastor, isso fala de cuidado, isto fala de cuidar com carinho do rebanho do Senhor. Glória a Deus para todo sempre. Mas nem todo pastor tem esse cuidado, tem esse carinho, nem todo pastor tem essa responsabilidade com a igreja que Deus confiou a ele. Porque em João capítulo 10 e o versículo 12 a Bíblia diz, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que foi contratado para cuidar do rebanho do Senhor. É aquele que recebeu a responsabilidade. E não tem cuidado das ovelhas do Senhor. Mas o Senhor Jesus conhece o teu coração, pastor. O Senhor Jesus sabe que no teu coração há maldade. O Senhor Jesus sabe que no teu coração não há nenhum sentimento bom para com o rebanho o qual Ele te confiou. Em ti não há zelo pelo rebanho do Senhor. Tu não tens zelo pelo povo de Deus. Mas assim diz o Senhor: já afiei a minha espada e já preparei para mim armas de morte. Riodas, tu e pro mandrui de comando gamanto que me nefácia. Debiando sui. Quanto tempo o Senhor não tem falado? Quanto tempo o Senhor não tem te advertido? Quanto tempo o Senhor não tem te corrigido para mudares o teu comportamento? Debiasui cobre de fiondo como nobra de raça. Mas o te passo e que a mente fácia. Ribada garra sobre errácia. Mas o teu ouvido é insensível à voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 1. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 29 e o versículo 1. Provérbios 29
e o versículo 1. Eu vou ler para os irmãos aqui a palavra de Deus. Provérbios capítulo 29 e o versículo de número 1, que diz assim: Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrantado de repente e sem remédio. Glória a Deus. Outra tradução diz assim: o homem que endurece a sua cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Sabe o que significa? Significa que são pessoas que resistem, que não se submetem à vontade de Deus. São pastores que não dão ouvido à voz de Deus, que se rebelaram, que estão com o coração cheio de orgulho e de soberba. E a queixa do Senhor Jesus aqui é: não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Tem dominado sobre as ovelhas com tirania e brutalidade. Sabe o que é dominado aqui? São ameaças. É impedir o avanço e o domínio. O avanço. É impedir o avanço e o desenvolvimento de uma igreja do povo de Deus. O rei Acais era um rei ímpio. Ali em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz que ele foi responsável por conduzir Judá a pecar desenfreadamente contra o Senhor. Então, possivelmente, um líder, ele tem culpa quando uma igreja espiritualmente está morrendo. É responsabilidade dele, muitas das vezes, quando a igreja começa a esfriar. Porque os pastores, no passado, eles usavam uma vara. Essa vara eles usavam para bater nos animais ferozes que vinham arrebatar as ovelhas. Sabe o que significa isto? É o pastor que vê a crente na sensualidade e não disciplina ela. É o pastor que sabe que a irmã se divorciou do marido, se separou do marido, nem se divorciou e já está com outro e continua na mesma posição dentro da igreja. É o pastor que sabe que o membro é homossexual e ele não dá uma disciplina, ele não retira do cargo. É aquela irmã que está usando aquela roupa bem apertadinha, sensual, que estimula o desejo sexual dos homens dentro da igreja e na rua, e ela permanece no cargo e na responsabilidade. Mas assim diz o Senhor, pastor: tu és mercenário. E este ano é o ano do acerto de conta, falso pastor. Porque você não tem zelo do rebanho de Deus. Você é responsável pela frieza espiritual da igreja. O espírito de feitiçaria está aí dentro, você sabe. Você tirou a disciplina da igreja. Em você está o espírito do engano. Mas o Senhor levantou um profeta por nome Ezequiel e disse: profetiza contra os pastores de Israel. Tem uma mensagem de Deus para você, mercenário. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, vai cobrar de você. A Bíblia diz no Salmos de número 9, verso 4: ele se sentou no seu trono como um justo juiz. Se prepare. Porque a Bíblia diz em Salmos 89, verso 14: justiça e juízo é a base do seu trono, verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. Ele já lhe repreendeu, já lhe corrigiu.
por misericórdia, mas você nunca deu ouvido. Agora a Bíblia diz: justiça e juízo é a base do seu trono. Se prepare, porque assim diz o Senhor. Eu vou cobrar de você aquela ovelha que saiu do templo e você nunca foi atrás. Aquela irmã de que se separou do marido, está com outro em adultério, continua na mesma responsabilidade dentro da igreja, continua no púlpito da igreja pregando, louvando, e você nunca disciplinou. Esse espírito do engano que está na tua mente, dentro do teu coração, está te levando para o abismo eterno. Assim te diz o Senhor: converte-te, porque assim diz o Senhor: dai pou dais tuico de que me faço laste ploro dreminda que me ondaias de camantuai que plou be de camantui de rebe de fácia. Eu estou passeando em toda a terra, com a minha espada nua nas mãos, fazendo justiça, fazendo juízo e limpando os púlpitos, e não parou ainda a matança, porque muitos falsos pastores ainda vão descer à sepultura, assim diz o Senhor dos Exércitos.